Olá, bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vou falar sobre como funciona o sistema de saúde aqui na Suíça. Como que é seguro de saúde, depois de tantos anos morando aqui e depois de algumas experiências com seguradoras diferentes aqui, eu acho que eu posso falar um pouquinho disso. Então esse é o assunto de hoje. Bom, para começar, primeiro de tudo, eu acho que é importante dizer que não existe saúde pública aqui na Suíça. Toda saúde é privada. Se você reside na Suíça há mais de 3 meses, é obrigatório você ter uma permissão de residência e é obrigatório você ter um plano de saúde. Se passar dos 3 meses e você continuar na Suíça, você vai receber uma cartinha do governo perguntando sobre o seu plano de saúde. Se você ainda não tiver um, o governo vai se encarregar de encontrar um para você. Bom, não é comum você ter plano de saúde pago pela sua empresa, pelo seu trabalho. Aqui não é muito comum isso. Normalmente cada um paga o seu plano de saúde normal. Você pode escolher a melhor seguradora para você, mas normalmente não tem muita diferença entre as seguradoras, não. São mais de 100 seguradoras que tem aqui na Suíça, todas são privadas. Em 2014, houve um referendo aqui na Suíça para perguntar para a população se eles queriam ter uma parte dessas seguradoras administradas pelo governo. Ou seja, ter a opção de saúde pública era... Se não me engano, no referendo eram 67 seguradoras passariam a ser administradas pelo governo. E o não ganhou, a grande maioria da Suíça disse que não, eles não querem ter a saúde pública, eles preferem continuar com a saúde privada. Então estamos no ano de 2018 e aqui a saúde continua sendo totalmente privada. Porém, assim, o sistema pode ser meio discutível, porque se você olhar nesse referendo de 2014, a grande maioria votou que não, eles não querem ter saúde pública, mas se você olhar no mapa da Suíça, a grande maioria é a parte alemã da Suíça. Mas se você olhar como votou a parte francesa da Suíça, o sim ganhou lá, ou seja, a parte francesa, a grande maioria lá queria que sim, que uma parte da Suíça tivesse saúde pública. Mas como a grande maioria da Suíça é suíça-alemã, então a grande maioria não, então não ganhou. É um desses exemplos que a gente fala sobre o Röstgraben, eu já falei sobre isso aqui no canal, essa diferença sobre a parte alemã da Suíça da parte francesa. Mas, em suma, todos devem concordar que o sistema de saúde aqui na Suíça é muito bom. É muito bom, mas é muito caro. Eu posso começar falando do seguro-saúde aqui na Suíça com algumas características, como por exemplo, diferente de vários outros aspectos da vida aqui na Suíça, o plano de saúde, o seguro-saúde aqui na Suíça não depende da sua renda. O valor é o mesmo, não importa se você ganha muito, se você ganha pouco, é aquele valor. Mas tem, né, obviamente, algumas particularidades, como por exemplo, se o que você deveria pagar, o seu plano de saúde, vamos supor um plano básico, se ele for mais do que 8 a 10% do seu salário, você pode pedir uma subvenção do governo para o governo pagar uma parte. E daí eles vão analisar realmente se o que você ganha não é tanto, se o seu plano de saúde é muito. Se for mais do que 8 a 10% do seu salário, o governo sim pode pagar uma parte. Embora o plano de saúde seja privado, há essa opção de subvenção. Porém, o custo varia muito de cantão a cantão. Pode ser que haja a mesma seguradora que abranja vários cantões, que funcione em vários cantões, mas que os preços sejam diferentes, dependendo da sua franquia. Você tem um valor, por exemplo, em Basel é o dobro do que custa, por exemplo, em Appenzell. Os cantões que têm o plano de saúde mais caro aqui na Suíça são Genebra, Zurique e Berna. Aqui em Berna é muito caro. Em Zurique também era, mas aqui em Berna ainda é mais caro. Eu sei porque eu morei em Zurique também. O seguro-saúde aqui cobre normalmente hospitalização, consultas, tratamentos. Porém, aqui existe o conceito de franquia. É assim que funciona o sistema de saúde aqui na Suíça, pelo conceito de franquia. E como que é isso? Geralmente, essa franquia pode variar de 300 até 2.500 francos. Se você escolher ter uma franquia baixa, que normalmente o mínimo é 300 francos, você paga mais pelo plano de saúde por mês. Se você tiver uma franquia muito alta, 2.500 francos, por exemplo, o que você vai pagar por mês vai ser menos. Mas pela minha experiência não varia muito não. O que varia é essa franquia, mas o que você paga por mês varia muito pouco. Mas o que é essa franquia? Eu acho que esse conceito é como franquia de carro no Brasil. Não sei se todos os planos de saúde têm esse conceito, mas aqui na Suíça esse conceito de franquia é o seguinte. Se você tem, por exemplo, uma franquia de 300 francos, você paga muito por mês. Não importa, você tem que ter, mesmo você usando ou não. Então você tá lá, você tá pagando, sei lá, vamos supor, 500 francos por mês por uma franquia de 300 francos. Isso por ano, tá? É por calendário, é por ano. Se você precisar usar, você vai no médico, você tem a consulta e a consulta custa, por exemplo, vamos supor, 100 francos. Esses 100 francos, quem vai pagar é você, porque ainda tá dentro dessa franquia de 300 francos.
Se você for no médico mais 2 vezes, cada consulta 100 francos, então atingiu a franquia de 300 francos, é você quem paga. Mesmo você pagando a mensalidade, né, o valor por mês do plano de saúde, você tem que pagar esses primeiros 300 francos da franquia. Daí depois, se você estiver fazendo um tratamento que, sei lá, custe mais do que 300 francos, uma cirurgia, bababá, que custe 500 francos, todo o custo que passar depois desse 300 francos dessa franquia que você tem no seu plano vai ser coberto pela seguradora. É uma vantagem se você precisar usar muito, porque os primeiros 300 francos é você quem paga, mas depois disso tudo é coberto pela seguradora. Se você tiver uma franquia muito alta, de 2.500 francos, você paga menos por mês, vamos supor, 400 francos por mês, por uma franquia de 2.500 francos. Quer dizer que quando você precisar usar, você vai ter que pagar tudo até 2.500 francos e só depois de 2.500 francos, se você ainda precisar usar dentro de um ano, aí é que a seguradora começa a pagar. Então assim, pela minha experiência, eu sempre tenho a franquia mínima, porque a diferença é muito pouca, assim. Eu acho que você, sei lá, se variar 200 francos por mês que você tem que pagar, é muito. Para um adulto num plano de saúde básico. Mesmo eu não usando muito o plano de saúde aqui, eu acho que vale a pena, porque cada consulta que você vai aqui, se você precisar, sei lá, qualquer coisinha, ir no médico, uma consulta custa, sei lá, 150 francos. Então, se você precisar ir 2 vezes, já é 300 francos. Aí, então, já entra nesses 300 francos da franquia. Então, pra mim, vale a pena pagar a franquia mínima, mesmo você sabendo que não vai precisar. De repente, aparece alguma doença, alguma coisa que você precisa, e daí o tratamento custa muito. E aí, se você tem uma franquia muito alta, você vai ter que pagar todos os 2.000 e tantos francos até a seguradora começar a cobrir o valor do seu tratamento, hospitalização, alguma coisa. Então, vale a pena. Tenho essa franquia mínima desde que eu cheguei aqui na Suíça. Então, quando eu fiquei grávida, todo o acompanhamento da gravidez e tudo, ultrassonografia e tudo mais, que eu não sei, nem tinha me preocupado em saber se estava incluso ou não. Graças a Deus estava. Mas tem um limite, né? Por exemplo, acho que são, sei lá, 5 ultrassonografias ou 4, não me lembro mais. E se você quisesse fazer mais, aí sim você tinha que pagar. Eu tinha o plano básico, então isso estava incluso no plano básico. Mas se eu não tivesse uma franquia de 300 francos, por exemplo, eu ia ter que pagar todo, né, as consultas. Acho que por essa experiência, acontecer alguma coisa surpresa, alguma doença, você precisar ir no médico fazer algum tratamento surpresa, alguma coisa assim, eu acho que vale a pena, já que você tem que pagar muito mesmo de qualquer forma. E como eu falei já, é por ano, né? A franquia zera todo ano, ou seja, se você começou a precisar usar o seu seguro-saúde em, sei lá, novembro e você não precisou usar o ano inteiro, você vai ter que pagar os 300 francos da franquia até dezembro, porque em dezembro, né, termina o ano, em janeiro zera tudo. A franquia começa nos 300 francos de novo. Então, se você precisar fazer algum tratamento, é melhor começar a fazer em janeiro, para você pagar os primeiros francos da franquia e depois a seguradora cobrir o resto. E outra coisa interessante também, todo ano a mensalidade do plano de saúde aumenta aqui na Suíça. É incrível. Eles sempre mandam um jornalzinho, umas cartas explicando por quê, não sei o que, mas o fato é que não importa o motivo, sempre aumenta. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho o plano de saúde básico, assim, é normal você ter um plano de saúde básico, mas existe a opção de plano complementar que você pode escolher, assim, pode escolher, por exemplo, plano complementar pode ser dentista, incluir ginástica, fisioterapia, medicina alternativa, fisioterapia, ou você pode ter quarto individual, por exemplo. Quando eu fiquei grávida e eu fiquei 1 semana no hospital, o meu plano era o plano básico, então eu fiquei num quarto compartilhado. Eu tive problemas depois do parto, então eu fiquei num quarto sozinha, mas o normal era eu ficar num quarto compartilhado com outras pessoas, porque o meu plano não era complementar. Mas você pode escolher, por exemplo, também seguro de vida. Eu tenho um seguro de vida, seguro de viagem internacional eu também tenho. Isso, assim, são algumas particularidades, né? Algumas características de como é na teoria. Na prática, quando você chegar aqui na Suíça, você, né, tem um plano de saúde, você se inscreve num plano de saúde, você recebe um cartãozinho parecido com esse aqui é o nosso, o meu e o do Ed. A gente tem o da Symphony. Assim, mais ou menos, o cartãozinho acho que é igual para todo mundo, obviamente só muda a seguradora. O nosso é o Symphony, aí tem seu nome aqui embaixo, aí tem vários números e tal, aqui embaixo também mais dados. O meu e o do Ed. E a primeira vez que você vai se consultar em algum lugar, você dá esse cartãozinho. E aí, quando você chegou na Suíça, tem o seu plano de saúde e tal, e aí você precisa ter um Hausarzt,
que é um médico de casa, vamos supor. Traduzindo ao pé da letra seria assim. Mas é o seu médico, tipo, clínico geral. É um médico que tem você registrado, que acompanha a sua saúde e tal, regularmente. E daí, toda vez que você precisar ir no médico, primeiro você tem que ir nesse médico. Se você tá com, sei lá, uma dor no braço, então primeiro você vai nesse médico, e aí ele examina você e tudo mais. Se precisar mandar você para um especialista, o próprio House Arts que vai encaminhar você para um especialista. Não é proibido, você pode ir direto para um especialista, mas é normal, é o mais comum, primeiro você ir para o seu House Arts e ele encaminhar você para um especialista. Às vezes o House Arts se comunica com esse especialista, explica a consulta anterior que ele teve com você, e daí você vai encaminhada, normalmente como funciona aqui. Mas nada impede de você ir direto para um outro médico, se você já sabe que é um problema específico, que você já vai direto para o médico especialista, não tem problema nenhum. Eu gosto de ir primeiro no meu House Arts, porque, por exemplo, uma vez eu tive um travamento nas costas, assim, eu não conseguia me mexer, eu fiquei totalmente, assim, dura. Aí eu fui primeiro no House Arts e ele viu que eu precisava de fisioterapia, daí me mandou pra uma clínica de fisioterapia, e daí o seguro cobriu uma parte, mesmo o meu plano sendo básico, o que não tá, né, per default, né, por padrão, incluído a fisioterapia, mas como foi recomendado por uma doença, assim, né, por um caso crônico que eu tive, uma crise que eu tive, ele encaminhou e aí o seguro cobriu uma parte, porque foram muitas sessões. Mas se eu tivesse ido eu sozinha para a clínica de fisioterapia, que eu decidi que eu preciso fazer fisioterapia, eu teria que ter pago tudo por mim mesma. Acho que essa é a vantagem de ir primeiro no House Arts. Se der para esperar, né? Se não der, obviamente, você pode ir na emergência, num hospital, que também não precisa marcar consulta, você vai na emergência, mostra o seu cartão. Outra coisa é que os remédios aqui são dados na própria consulta. Se você vai no seu House Arts, se você, sei lá, reclama de dor de cabeça, muita dor de cabeça, não sei o que. Eu tenho, por exemplo, migraine, enxaqueca. E daí, né, a gente foi, não sei o que, fez alguns exames, mas ele passou uns remédios mais fortes de enxaqueca do que aspirina. Então lá na própria consulta mesmo ele já me deu o remédio porque né, uma prescrição médica. Mas também nada impede que você vá direto na farmácia, na apoteca, que chama aqui, e compre uma aspirina diretamente, sem receita médica. Daí você precisa pagar. Mas se for uma prescrição médica, normalmente o seu médico já lhe dá na própria consulta. E tem alguns remédios, obviamente, que não são vendidos na farmácia sem prescrição médica, né? Se o médico, por acaso, não tiver um remédio muito específico, ele não tiver no consultório, ele vai lhe dar uma prescrição médica e você pode ir lá pegar na farmácia. Aí você não precisa pagar. É só você mostrar o seu cartão do plano de saúde, e daí eles registram lá na farmácia e a própria farmácia manda a conta ou pro plano de saúde ou pro médico, e o médico encaminha pro plano de saúde, ou seja, você não paga nada. E daí, a primeira vez que você se consulta no médico, você, né, como eu disse, você leva o seu cartãozinho, às vezes você tem que preencher um formulário, né, um cadastro, um registro, e dependendo, isso aí eu acho que eles podem escolher, dependendo da clínica ou do médico, depois da consulta, né, se for só uma consulta, tudo bem, ou você recebe uma conta depois na sua casa, ou eles mandam uma conta direto para a seguradora, e se ainda não tiver coberto a parte da sua franquia, a seguradora vai mandar a conta para você. Se já tiver coberto a parte da franquia, a seguradora paga e manda só um recibo para você saber quanto foi. Em geral, a minha impressão aqui é que os médicos são muito bons, são muito profissionais, todos falam inglês. No começo eu só me consultava quando eu precisava em inglês, hoje em dia eu já consigo me virar em alemão, mas são extremamente profissionais, assim, alto nível mesmo. Mas é uma desvantagem, assim, com o tempo, né, o plano de saúde vai pesando no orçamento, né, no seu bolso, porque primeiro que todo ano vai aumentando, né, quando eu cheguei aqui na Suíça era um valor, hoje em dia já tá uns 15, 20% mais caro. Então, por esse motivo, muitas pessoas resolvem fazer tratamentos médicos, cirurgias plásticas, alguma coisa no exterior, né, ou nos países vizinhos. Primeiro porque é muito mais barato, ou porque o seguro não cobre, ou porque mesmo assim é mais caro. E para você saber, assim, quanto custa, né, o que, dependendo do que você quer, como que você vai montar o seu plano de saúde, se você quer algum opcional, não sei o que, tem algumas ferramentas online que fazem isso para você.
como a Compares, por exemplo, compares.ch faz também essa comparação não só de plano de saúde, mas de vários outros aspectos. É uma ferramenta bem usada aqui na Suíça. Daí você pode dizer onde você mora, né, dependendo do cantão, da sua idade, o tipo de plano de saúde que você quer e tudo mais. E vai colocar uma comparação de algumas seguradoras e aí fica melhor para você escolher. Então, se você está se mudando para a Suíça ou se quer mudar de seguradora, dá uma olhada na Compares, que é muito legal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aqui nos comentários. Então, eu acho que é isso. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!